Oferecimento Infraex, estruturas pré-fabricadas de concreto. Visite o nosso site. Salve a terceira idade, salve a terceira idade. Vejam que turma legal, hey! Vejam que alto astral, hey! Viva a terceira idade. Você já ouviu falar na sigla COMIDE? Sabe o que significa? O Conselho do Idoso é uma entidade social sem fins lucrativos e ela é composto pelas entidades que cuidam de idosos e tem que ter paridade. Então, no caso, nós somos 9 entidades que trabalham com idosos. O COMIDE acompanha, supervisiona e fiscaliza, promovendo ações governamentais e não governamentais que auxiliam o executivo nas políticas em defesa aos direitos do idoso na cidade de Erechim. E lá a gente discute mais assim, as políticas públicas em benefício do idoso. E também assim, se tu vai olhar, a população idosa é uma população que cresceu muito. Pelo último censo, não esse de agora, o anterior, nós éramos pertinho de 15 mil, com mais de 60 anos em Erechim. Isso representa 15% da população. Todos nós sabemos que em alguns casos o idoso fica desamparado logo após não conseguir mais realizar as atividades diárias sozinho. Alguns anos atrás, pôde-se acompanhar na novela Mulheres Apaixonadas, exibida por uma emissora de televisão, os maus tratos ao idoso. Drama que chocou a população brasileira e estimulou que pessoas que passavam por situações semelhantes denunciassem os agressores. Sai daqui, pô! Olha! Meninos, pra que isso? Pare, Leopoldo, meu Deus do céu, o que foi que houve, pelo amor de Deus? Oi, Leopoldo. você fez sua pistoleira. Leopoldo, ai, Toma meu as Deus. covas. Levanta, meu velho, levanta. Senta aqui na cama. Os idosos sofrem diversos tipos de violência, sejam elas físicas ou psicológicas. É bom prestar atenção. Apesar da violência contra os idosos ser difícil de diagnosticar, existem alguns sinais que provam que ela pode estar acontecendo. Violência física é quando usada a força para ferir. Psicológica, quando são realizadas agressões verbais. Abuso financeiro sem o consentimento do idoso. Abuso sexual, abandono e negligências, deixando de prestar os cuidados necessários. Então a gente pensa assim que a gente tem que, a nossa sociedade, temos que nos preocupar muito com o idoso. E porque assim é uma população frágil, uma população sofrida, muitos deles assim, que nem os jovens de agora com certeza vão ter uma velhice melhor, mas os idosos de agora tiveram uma vida anterior muito difícil, tem muito trabalho, muito sacrifício e tal. O Conselho do Idoso auxilia em todos estes casos, além de também promover ações para ajudar os idosos mais necessitados que não possuem condições financeiras e psicológicas de viverem sozinhos. E a gente assim está buscando, como aqui na nossa comunidade, assim, fazer com que as pessoas acordem de cuidar do idoso. Então, tipo assim, a gente tem alguns projetos, tipo, estão bastante preocupados com a parte assim dos idosos acamados, que são pobres. A gente tem um projeto de fraldas geriátricas, tem entidades nos ajudando. Então está sendo bem legal. Quem quiser fazer parte das associações, visando buscar interatividade, lazer, convivência, basta procurar o COMIDE. Em casos de violência doméstica, verbal, psicológica ou abandono, o COMIDE também oferece todo o suporte possível e necessário. E aí tem os grupos, acho que ao todo tem mais de 50 grupos em Erechim de idosos nos bairros. Aí lá eles se encontram no mínimo uma vez por semana, eles comemoram aniversários, eles vão nos bailinhos que os outros grupos fazem, eles se trocam e tal. Então as nossas 2 associações fazem isso. As pessoas não sabem disso. Eu estava pensando, acho que nem 1% da população sabe que existe o Conselho do Idoso em Erechim, que na realidade
para a defesa dos direitos do idoso. Então, aqueles idosos que são maltratados, aqueles, né, eles podem se dirigir ao conselho ou à promotoria, coisa assim, né? Mas o conselho está aí para ajudar a fazer com que o poder público se mexa para liberar aquele idoso do sofrimento, né? Nós já fomos crianças e jovens, hoje estamos na terceira idade, mas a vida pra nós continua cheia de felicidade.